Acabou? Que assim seja. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite! Melhor ainda. É com muita alegria que aqui nós estamos reunidos, que aceitamos o convite da Débora, amiga nossa de coração, para dividir alguns momentos com os amigos aqui do Seara do Bem. É em coração e júbilo que nós temos pela oportunidade de dividir alguns momentos, ensinamentos de Jesus, né, que aprendemos pelo Teu Espírito. E para isso, nós levamos mais uma vez nossos pensamentos a Ele, a Pia da Galileia, que aqui conosco está, a fim de que Ele possa nos ajudar, apaziguando nossos corações, iluminando nossas mentes, a fim de realmente compreendermos a mensagem. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos. A ideia é falar sobre alguns serviços que o Espiritismo pode fazer por você, por mim, por todos nós. Então, para começar, o que é um centro espírita? É um hospital. Hospital. O que mais? Escola. Escola. O que mais? É um lar. É um lar. Ok. O que mais? Reunião de amigos. Reunião de amigos, lá no fundo. Isso mesmo. Ou uma comunhão de pessoas, uma igreja, né? As pessoas se reúnem, se congregam, se comunham. O que mais, gente? Grupo fraterno. Um grupo fraterno. Grupo fraterno Seara do Bem, é. Muito bem. O que mais? Colônia. Uma colônia de pessoas, de ideias ou de ideais. Quais são as atividades que o grupo espírita realmente traz? Ou geralmente traz? Uma palestra pública, que essa é muito simples. O que mais? Que nós vemos no Centro Espírita hoje? Evolução. Não, serviços ou atividades, por exemplo. Estudos. Estudo sistematizado, ESD, né? E assim por diante. O que mais? A Maria Júlia, por exemplo, ela vai para a evangelização? Aqui tem evangelização, né? Tem. Então, é para os pequeninos do estudo específico para eles. O que mais, gente? Apoio aos necessitados. Apoio aos necessitados, tem a água fluidificada, tem o passe, né? Tratamento fraterno, tratamento espiritual, assim por diante. Esses são serviços básicos. É livraria. Livraria, óbvio, né? Muito obrigado. Bazar, cantina, o jantar. Essa é a melhor parte. Essa é a melhor Na parte. verdade, o convite foi para jantar, gente. A palestra foi só assim, uma coisa assim. Não, brincadeiras à parte. Então, esses serviços, todos nós já conhecemos. Que são assim, os mais que aparecem, né? Vamos dizer assim. A gente vê. Agora, quais são os serviços que nós não vemos? Ou quais são as funções de um centro espírita que elas estão assim indiretamente colocadas e a gente não para muitas vezes para pensar: o que eu faço no centro? Será que eu dou a devida importância ao centro espírita? Será que as minhas prioridades elas incluem o centro espírita? Será que os meus valores incluem a minha evolução espiritual? É isso que veremos hoje. Vamos lá? Todo mundo animado? Então não dá para falar de centro espírita sem mencionar Jesus, né? Não dá. Porque o espiritismo, ele é o quê? O cristianismo redivivo. Então, ele traz o quê? Essa verdadeira, ou real sentido das lições do Cristo. Com outro paradigma, com outro olho, né? Ele abre nossas mentes para conseguirmos compreender as mensagens de Jesus com outro significado. Antes, nesta encarnação ou pretéritas, nós olhávamos para o ensinamento: isso não faz muito sentido. Como é que ele pede para alguém me bate numa face ou dar outra face para bater? Né? Como é que ele pede para eu abandonar minha mãe e ir com as pessoas, né, que não são da minha família consanguínea? Então a moral adversa ou estranha, entre aspas, do Cristo, nós entendemos hoje através desses serviços que o Espiritismo faz. Né? E não só que nós aprendemos com os livros, mas também com quem? Com nossos mentores espirituais. Todos nós aqui temos pelo menos um mentor, nosso anjo guardião, que desde o momento da encarnação, do nascimento, ele está ao nosso lado. Imaginem, gente, alguém já foi aqui num estádio de futebol, ou de beisebol, ou de hockey, não importa o esporte que seja? Imagine um jogador, ele vai entrar em campo, ele tem o que? A torcida. Maria Júlia, Maria Júlia, Maria... Gente, são nossos amigos espirituais, vibrando por nós todos os dias. Vai lá, Flávio, você vai conseguir fazer isso.
vai lá, não se decepcione, não se desanime, você vai conseguir. São eles assim, vibrando por nós. Mas muitas vezes o que nós fazemos, estou muito cansado, não estou ouvindo nada, não vou conseguir, né? O desânimo, a preguiça, né? Os valores, né? Mal intencionados, os valores mal interpretados, nos remetem o quê? A quem? Longe do nosso destino final, que é a evolução, que é o aprendizado que nós temos com o Espiritismo. Então vemos que esses espíritos, nossos protetores, eles já vêm nos ajudando, né? Durante milênios. Aprendemos com a literatura espírita, Emmanuel, Lívia, né? A gente vê isso. Emmanuel, Chico, Emmanuel, assim por diante. Eles já vêm nessa dinâmica durante muitos anos, muitas encarnações. A gente aprende com o Espiritismo que tudo que nós aprendemos com a doutrina espírita, nada é fantasmagórico, nada é milagroso, nada é especial para nós espíritas. Pelo contrário. Tudo que Kardec e os seguidores de Kardec trouxeram para a gente são ensinamentos ou conhecimento que, aos poucos, né, vemos pesquisadores, cientistas, trazendo, corroborando, confirmando, comprovando os mesmos. Olha, eu aprendi isso com o Espiritismo há 160 anos atrás. Aí fulano aprende. Né? Quer um exemplo? Exemplo bem assim, estatístico, bem assim, difícil. Vamos falar bem difícil aqui, para todo mundo entender nada. A gente pode falar maravilhosa, né? Existe um pesquisador chamado Boston Hoggs, que ele descobriu uma partícula que ele chamou a partícula de Deus. Que através dessa partícula física, né? É um físico. Ele descobre que tudo se deriva dessa primeira partícula. Ele fez testes em laboratórios assim, sofisticadíssimos na Suíça, na Áustria, e ele descobre essa partícula. Aí nós aprendemos lá na Gênese que Kardec escreve ou fala dessa mesma partícula, chamadas fluido cósmico universal. Que tudo que está à nossa volta, né, do mundo que nós estamos aqui, né, com exceção de Deus e nós espíritos, tudo à nossa volta vem ou se origina do fluido cósmico universal. Por que falamos isso? Porque existiram já, gente, centenas de pesquisadores na década de 60, 70, 80, quando os livros de André Luiz foram sendo publicados, vários, né, pessoas, estudiosos, acadêmicos, que iam contra a doutrina espírita, queriam provar que André Luiz estava errado. Em universidades como a Unicamp, USP e tantas outras. Até hoje, nenhum conseguiu provar. Nada que André Luiz escreveu que fosse contrário, que fosse, né? E assim por diante. Aliás, uma coisa interessantíssima é que o Décio Iandoli fala que os cientistas, embora sejam ateus, eles não são contra Deus. Pelo contrário. Eles querem provar, e a ciência faz o quê? Ela comprova e se repete, se replica, né? Eles querem comprovar que existe realmente alguma coisa, alguma influência superior, que nós lá aprendemos com o Espiritismo, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Alguém lembra? Vou fazer um teste aqui. Que é Deus. O que é Deus? Qual a resposta? Inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Então, se alguns passaram, outros, gente, vão voltar para o ESE, tá precisando estudar mais. Então, a gente aprende com, né, essa universalidade dos conhecimentos espíritas. E o mais interessante é que várias outras filosofias, religiões, né, estão cada vez mais se congruindo, se ajuntando, se mesclando com o que nós aprendemos com o Espiritismo há mais de 160 anos atrás. Aí lemos para uma figura como essa, uma pessoa que está com dificuldades, com problemas, né? Então ele nos dá o quê? A doutrina nos mostra, nos traz essas forças necessárias para suportarmos as maiores dificuldades do corpo. Ó, Flávio, você está com essa dificuldade, mas você vai conseguir, cara. Isso é um problema físico, né? Lembre-se que você não é só isso. Isso aqui é só seu corpo nesta encarnação, né? Ele nos traz o quê? As ferramentas, né, necessárias para combatermos essas dificuldades físicas. Ele nos traz o quê? A inteligência, a capacitação, né, psíquica. Para quê? Para irmos atrás dos ensinamentos, dos medicamentos, dos tratamentos, das terapias, tudo aquilo que estiver disponível para nos curarmos.
Ele vai mais além ainda. Ele mostra que essas aflições dos nossos corpos físicos, elas têm duas causas. Uma delas é presente, né? Ou seja, você vai contra a lei de Deus, você acaba sofrendo uma reparação, você repara que você foi contra. Ou uma causa pretérita, que lá no passado você causou, né, um desamor, uma traição, um abandono e assim por diante. E agora você vem reparar aquela dificuldade que você causou por um próximo, por um companheiro, um amigo e assim por diante. Então ele nos abre as mentes para olharmos isso como, ó, essa doença que eu tenho, eu preciso aprender com ela. Essa é a minha dificuldade do corpo, que seja qualquer, eu preciso entender o motivo pela qual eu tenho isso. E não ficar para lá, ah, meu Deus, que não gosta de mim, por que eu tenho que ter essa doença? Não, pelo contrário. Se nós aprendemos com o Espiritismo que nós estamos no momento certo, na hora certa, com as melhores pessoas que possam nos ajudar, que podem nos ajudar, a gente faz o quê? A gente não se distancia de Deus, pelo contrário, a gente agradece a oportunidade que todos nós temos de quê? De usar aquela situação e melhorar. Tem aqui um ditado americano que eu adoro. When life throws you lemons, you make a lemonade. Já ouviram isso? Na vida te joga limões, ou limões, né? Você faz o quê? Uma limonada. Então muitas vezes nós temos situações em que passamos por dificuldades, passamos por provações, por expiações, por doenças físicas, mentais, espirituais. Mas o quê? Nós nunca podemos esquecer que por trás disso tudo existe uma razão. Existe um significado. E por mais que nós não compreendamos, ele está lá. Qual que é o convite então? Qual que é o serviço? Pare e ore. Pare e pergunte a Deus, por que que eu tenho isso? Não, pelo contrário. O que que eu posso fazer com isso que eu está acontecendo comigo hoje? Uma doença, uma dificuldade, né? Uma falta de alguma coisa assim por diante. Porque se nós realmente confiamos em Deus e sabemos que Ele é um Pai Supremo, alguém falou, né? Em inteligência suprema, se Ele é um Pai Supremo, Ele sabe que todos nós precisamos aqui. A gente sabe que tudo que acontece conosco é o quê? Por nosso melhor. Então, por exemplo, a Maria Júlia vai com um pedaço de um prego colocar na tomada, você faz o quê para ela? Minha filha, não coloca lá. Você vai tomar um choque, vai se carbonizar inteira, vai desencarnar. Não. Minha filha já vai e pega o braço. Muitas vezes, minha filha pega o braço. É uma enfermidade, é uma dificuldade, é uma aflição, né? É um conflito, é um trauma que precisamos trabalhar ainda. Olha a analogia, né? A comparação. Porque o Pai está para conosco, assim como nós estamos para os nossos próximos. Óbvio que a diferença é gigante, né? A proporção gigantesca. Mas se nós fazemos isso, o Pai também tem que fazer às vezes. Flávio, não faz assim. Não come demais, meu filho. A lasanha sua mãe é maravilhosa, mas não come demais. Que a macarronada... Aí você come, faz o que? Acontece isso. Ele fala, aí não faz, isso acontece. Não tem... Na natureza, nada acontece, né? Sem uma razão. Né? Eu não posso comer tanto e esperar que eu emagreça. Não vou emagrecer, gente. Você vai pra academia, se comer quem você come, filho, não vai emagrecer nunca. Não tem jeito. Né? A gente vê isso. Aí ele faz o que também? Ele nos integra, né, com o nosso conhecimento na posição que todos nós estamos. E o mais curioso é que todos estamos mais ou menos no mesmo estágio evolutivo. Né? Tiramos assim, Madre Teresa, né, Gandhi, Divaldo Franco, Chico Xavier. Esses não estão lá assim. Mas a gente aqui, ó, tá todo mundo parecido. Então todo mundo parecido quer dizer o quê? Estamos juntos, gente, trabalhando juntos. A gente precisa se unir para tentar vencer as dificuldades. Quando um cai, você vai lá e levanta. Por quê? Porque amanhã vai ser eu que vou cair. E você vai querer muito que ele te levante. Ou ela te levante, assim por diante. É por isso que Deus nos deu essa oportunidade para estarmos em sociedade. Juntos. Um amigo meu, que eu coloquei especialmente para isso. Um amigo meu, pessoa fantástica, inteligentíssimo, super assim, adora ler, adora estudar. Eu falei, Rodrigo, eu vou te dar aqui um livro para você ler, você vai gostar pra caramba, cara. Faz uns 20 anos atrás. Livro dos Espíritos. Aí ele leu esse livro de capa a capa. Falei, eu adorei esse livro, vou começar, eu quero ir pro centro, conhecer como é que é, saber como é que funcionam as coisas. Falei, ótimo. Que legal, né? Muito bom. Aí ele vai ao centro.
Aí ele participa, depois de um ano, eu falei, como é que você tá, cara? Tá gostando do centro? Ele, cara, assim, vou te falar. A melhor coisa que eu aprendi com o Espiritismo é que tudo que me acontece de bom, eu sou responsável. Tudo que me acontece de ruim, eu sou responsável. Aí eu, ok. Então se foi a melhor coisa, qual foi a pior coisa que você aprendeu no Espiritismo? Cara, a pior coisa que me aconteceu foi o seguinte: tudo que me acontece de bom, eu sou responsável. Tudo que me acontece de ruim, eu também sou responsável. Eu falei, cara, você está me confundindo a cabeça. Como assim? Cara, é muito simples. Antigamente eu podia falar, ah, fulano, porque eu nasci pobre, porque eu nasci rico, porque eu nasci assim, porque eu nasci lá, porque eu sou imigrante. Acabou. Acabou. Isso não existe mais. Tudo que me acontece de bom, eu sou responsável. Parabéns, faça de novo, melhore, né? Se aprimore, continue progredindo. E tudo que me acontece de ruim, você não fez direito, volta para a escola, estude mais, meu filho, repetiu de ano. Ou seja, não dá para botar culpa em ninguém. Ah, porque o fulano, ah, porque meu pai fez isso, porque minha tia, porque meu primo, porque minha mãe batia na criança. Acabou. Não tem mais como colocar culpa em ninguém. Olha que fantástico isso, gente. Né? Ou seja, nós somos ultimamente responsáveis por tudo que nos acontece. Né? E aí perguntamos, imagina a sua família, né? Olhando a sua família como essa aqui, bem equilibrada, né? Uma família bem feliz, dá pra ver assim, né? O pai, assim, imagina, tá já preocupado com o serviço, com o trabalho, com as reuniões, com aquela coisa toda. A mãe, assim, preocupadíssima, assim, ir lá pra Point Pleasant, New Jersey, pra praia, né? Tá feliz da vida, quer ser o resto que acontece. Aí o filho aqui, ó, super feliz, com um videogamezinho, a filha com, né, o iPodzinho. Aí perguntamos pra vocês, essa é a família de vocês? Pode ser que sim, pode ser que não. Segunda pergunta, quem aqui não tem nenhum parente difícil, levanta a mão. Nenhum, assim, nenhum parente próximo, nenhum. Curioso, né? Porque essa pergunta eu já fiz várias vezes, até hoje nunca vi nenhuma mão levantada. Por que será, né, gente? Por que será? Porque o Espiritismo nos mostra que a nossa família, desequilibrada como seja, difícil como seja, ela é o quê? Ela é feita de parentes e de... né? O parentesco é feito de quê? De espíritos que nós lá atrás prejudicamos, ou nos atrelamos, ou nos dedicamos, e voltamos para quê? Para continuar as tarefas. Aí aquele que parece difícil é aquele que te fala a verdade. Aquele que não põe a mão na cabeça. Ah, tá tudo bem. Cara, você foi maldoso, você fez besteira, mentiu, o que é isso? Você gosta? Ninguém gosta, gente, ninguém gosta. Se você seja assim, masoquista e gosta de sofrer, porque ninguém gosta disso. Mas aquele parente difícil é o que nos fala a verdade. É que nos bota na realidade. Filhote, você tá aí mais ou menos, né? Vou ser bem sincero aqui. Não faz essas coisas não, não tá lá um Brastemp e assim por diante. Então esses parentes são os difíceis. Mas aprendemos com o Espiritismo o quê? Que nós não temos somente afetos na família. Temos aqueles que nós nos, né, decepcionamos, nós os decepcionamos, nós os traímos, nós os, né, abandonamos. E aí fazem, Papai do Céu é tão bondoso, é tão maravilhoso. Ah, você deixou lá ele para trás, né? Vai voltar como ser irmão agora. Você vai ter aquelas vidas maravilhosas de irmão, aquela briga ela toda. Ah, eu odeio você, essa menina é. Já viram isso? Gente, eu assim, minha mãe e eu éramos gatos e cachorros antigamente. Hoje estamos super unidos. A gente entende por quê. Alguma coisa aconteceu lá atrás. A gente se desentendeu. E graças a Deus meus pais tiveram o pulso forte para falar assim, você, Flávio, vai amar a sua irmã. E você, Patrícia, vai amar seu irmão, não importa o que aconteça. Né? E se em cima do limite, trazendo... Né? Hoje nós somos muito felizes, eu e eu. Moramos cada um num país diferente. Mas enfim, esse é um detalhe básico. Mas aprendemos com o Espiritismo que o quê? Nós estamos na família certa com as pessoas certas, gente. Ah, meu Deus, por que minha mãe é assim? Porque é a melhor mãe que podia ser para você naquela hora, naquele momento. Por exemplo, existem provações ou experiências que você só consegue num jeito. Ou nascendo dessa maneira, ou daquela maneira. Quer um exemplo?
Meus amigos homens, nós jamais entenderemos, tem poucos homens, não? 1, 2, 3, 4, 5, masculinos, vamos dizer assim, 6. Nós somos 6 pessoas que jamais entenderemos o que é dar luz a uma criança. Mesmo a mãe que não deu a luz, ela sabe o que é. Curioso isso, né? Ela sente, enfim, sabe o que é. E aí você fala, não tem como, então eu preciso voltar numa próxima encarnação, né, como mulher, para poder aprender o que é isso. Para poder ser co-criadora. Para poder ter esse amor materno para o filho que mais se assemelha ao amor de Deus para conosco, diz Emmanuel. Olha que lindo isso, gente. Eu amo minhas filhas, amo minhas filhas. Sou um pai corujão, assim. Mas não se compara ao amor que minha esposa tem com as minhas filhas. Porque minhas filhas são grudadas ao pai. Quando se machucam, ele é a mãe. Faz parte, é biológico. Não dá para ir contra a biologia, não tem como, gente. Né? Aqueles pais são ciumentos, porque você gosta mais da sua mãe do que de mim. Meus amigos, esqueçam, não tem como. Te aprende o espiritismo isso. Porém, nem tudo está perdido. Existe uma tarefa única que nós, homens, fazemos muito melhores que as mulheres. Querem vir? Querem saber? Mulheres querem descobrir? Os homens já sabem, então já está tranquilo, já sei. Não se preocupa não. Então imagina, vocês voltarem para casa hoje, voltem para casa, abram a geladeira. Abram a geladeira. Aí vai instalar um vidro de palmito, ou de picles, né? Um vidro assim. Aí você faz o quê? Benzinho, abra ali, por favor. Você vai lá, claro. As mulheres não conseguem fazer isso. Aí o ano passado, estávamos no Brasil visitando meu sogro, Flávio. Flavião, aqui trouxe pra você uma ferramenta. Eu falei, que isso, abridor de garrafa? Não. Isso aqui ele faz, você coloca no vidro, tira a pressão, sai facinho. Eu falei, que isso, sogrão? Minha única tarefa, você acabou comigo, cara. Me colocou assim abaixo da inutilidade agora. Não, brincadeira essa parte. Então, a gente tem diferenças, né? Essa como homem, mulher. Imagina, gente, você nasce negro ou branco. Tem diferença? Tem diferença. O aprendizado existe nas duas maneiras. Quando você nasce perfeito ou imperfeito. Quando você nasce heterossexual ou gay, bissexual. Claro que tem diferença. Em todas as experiências nós aprendemos. Temos maneiras, concepções, dinâmicas, pessoas que convivemos que aprendemos com elas. Então precisamos voltar várias vezes para aprender em situações diferentes, lugares diferentes, rico, pobre, perfeito, não perfeito, e assim por diante. Vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. E a família faz o quê? Essa escola. E aqueles espíritos que nós decepcionamos no passado, que nós nos amamos, e voltam ali para continuar o aprendizado. Né? Olha que fantástico isso. Então essa magma questão da família é um tema muito moderno, muito presente e sempre vai estar presente, né? Porque ela é bem assim, atual. Aprendemos o quê? Que o nosso principal templo, né, religioso, né, que nós devemos cultuar é o da consciência. Né? Por isso que Jesus muitas vezes falava, né? Ele precisava se retirar da multidão para ir orar sozinho, porque ele não conseguia, ele tinha dificuldades às vezes. Então se nós não tivermos a consciência tranquila do que nós somos, do que nós estamos fazendo, né? Nossa ética, nossa moral, os nossos valores, fica muito difícil seguir o espiritismo. Por exemplo, se para você os valores são, tanto faz assim, envelhecido, é perigoso, você vai acabar errando muito mais. Quando você tem uma consciência mais retilínea, mais ética, nota que eu não falei perfeita, gente, que ninguém é perfeito, né? Uma consciência mais retilínea, mais ética, através do quê? Através dos estudos, né, do aprendizado, do ESD, dos livros, das palestras, dos livros, leituras e vídeos, YouTube e assim por diante. Quanto mais nós aprendemos, mais trazemos material para nossa consciência fazer uma comparação. Né? Olha que fantástico isso. E Kardec pergunta para os espíritos, como é que então, onde está escrita a lei de Deus? Como é que os espíritos sabem se agir assim ou agir assado? Como é que a gente sabe isso? Está na consciência. Todos nós temos essa programaçãozinha, é um programazinho no chipzinho bem pequenininho, uma programação lá dentro que nós sabemos. Olha que curioso isso. Você pode até fazer alguma coisa errada, cometer um crime, ou uma infração, ou um misdemeanor, a gente fala aqui. Você sabe que está fazendo a coisa errada. Né?
Por exemplo, você pega o seu carro, veículo novinho, vou testar meu carrão hoje. Aí você coloca na Turnpike, aí está lá 85 milhas por hora. O que acontece? Pode ser que nada, ou pode ser que um State Trooper fala e pare você. Aí você fala assim, Officer, I'm sorry. Não, você estava correndo, aqui é multa. Você sabia que você estava fazendo a coisa errada. Sim. A gente sabe, gente. Tem assim uma luzinha que fala... A consciência fala assim, cara, mas se eu fizer isso aqui, a multa vai ser $100, meu carro é novo, vou testar meu carro novo. Então você corre o risco. Você sempre sabe quando a coisa é certa ou errada. O que a consciência faz? Ela faz o cálculo de risco. Posso tentar um pouquinho mais aqui, eu já sei que eu vou passar da linha aqui, mas... Né? É a mesma coisa com o nosso comportamento. Você sabe que você tem que ser mais caridoso. Nós sabemos que temos que ser menos egoístas. Nós sabemos que temos que nos aproximar cada vez mais de Deus, né? Das leis divinas. Sempre que nós nos aproximamos de Deus, nós ficamos mais felizes. Nós temos vidas melhores. Vários pesquisadores dizem que as pessoas que são religiosas, que proferem uma religião, seja ela qual for, têm menos doenças, são mais saudáveis, são mais felizes. Está aí a ciência corroborando o que nós aprendemos com o Espiritismo. E a dinâmica principal, o fator principal é a nossa consciência. Então a dica é, desenvolvam esse nível de consciência cada vez mais. Através dos estudos, pesquisas, livros, palestras e assim por diante, né? Então olhamos, por exemplo, a doutrina espírita nos faz o quê? Ela nos abre a mente, né? Ela nos faz trazer conhecimentos que nós antigamente não tínhamos, né? Por exemplo, a Débora me contou que no mês que vem vai ter uma palestra de um pastor aqui. Olha que fantástico isso, gente. Olha que fantástico. Um centro espírita convidando irmãos nossos de outros cultos e crenças religiosas para falar aqui. Eu não quero, obrigado, mas vou deixar aqui. Ok. Obrigado. Para falar sobre o quê? Falar sobre Jesus, sobre amor, caridade, as bem-aventuranças. É tudo igual, gente. Mas a visão nossa cristiânica, né? O cristianismo antigo, você aqui e você lá, nunca se misturam. E para falar a verdade, muitas vezes, até hoje, né? Esses conflitos que nós vemos são religiosos. Porque eu penso assim, você pensa, não, tá errado, é minha vida, é my way or the highway. Ou seja, o jeito que tá certo. Será mesmo? Será mesmo que o seu jeito é o único certo? Meu pai tem uma frase fantástica. Ele fala assim para as pessoas que são protestantes: meu amigo, se você acredita que a sua religião protestante é a única que salva, jogue na loteria. Porque são mais de 3.000 cultos protestantes. Se você vai escolher aquele único, meu companheiro, você tem muita sorte, né? Você tem muita sorte. E 3 vezes pegar o único que salva, né? Ou seja, joga na loteria. Mega Sena, Powerball, todos os números, porque não é possível, né? Óbvio que é uma piada. A gente aprende com o Espiritismo o quê? Que todas as religiões são válidas. Todas as filosofias que te façam uma pessoa melhor são válidas. Aliás, Kardec define o espírita num livro bem curtinho, que pouco lido pelos espíritas, chamado O que é o Espiritismo. Ele define o espírita. Alguém sabe a definição de espírita? Alguém lembra? É aquele que faz o esforço. Ai, esqueci, mas é mais ou menos Isso, vai, que vai. faz esforço. Vamos, Tânia, vai, Tânia! Pra ser melhor. Regina. Regina, desculpa, Regina! Pra se A criação melhorar. passada era Tânia, desculpa, vi a outra passada. Tá bom. Quase! Faz a- 90% de certeza, É. quase. Quase. É que você faz o... Ai, obrigada. Como é dominar as suas más inclinações. Isso. Foi cola. Mas foi um trabalho em grupo, gente, parabéns. Trabalho em grupo. Olha que fantástico isso. Ela queria que na filmagem saísse assim, nossa, esse povo estuda, né? Mas a gente estuda, só esquece. Mas tudo bem. Kardec fala assim, que reconhece-se o verdadeiro espírita, não o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más tendências e inclinações. Olha que fantástico isso. Isso quer dizer o quê? Que
eu não preciso ir ao centro para ser espírita. Não. Eu não preciso me chamar espírita para ser espírita. Não. Se você se reconhece, quer melhorar, quer mudar, quer trabalhar, quer progredir, você é espírita. Pela definição do termo. Óbvio que vindo ao centro é mais fácil. A gente aprende, está entre amigos, né, divide experiências e assim por diante. E a gente vê, por exemplo, pessoas que não se, né, denominam religiosas, nem, né, são, entre aspas, ateias, são pessoas boníssimas, que tentam sempre se melhorar, tentam aprender coisas novas, tentam realmente ter um comportamento muito sério, regrado, retilíneo, correto, que são muito mais espíritas do que muitos de nós. A gente aprende isso com o espiritismo. Né? Olha que fantástico isso, gente. Fantástico. Né? Porque ele tira esses tabus que nós tínhamos lá atrás, ou nessa encarnação, ou numa passada, sobre ideias religiosas, que nossa religião não é a religião dele. Pelo contrário, todas elas levam para o caminho do Pai. Aliás, a palavra religião vem do latim, que quer dizer religare, reconectar, religar o quê? Nós ao Criador. Você pode chamar de Deus, Allah, energia, inteligência suprema, não importa o que você chame. Aquele ser, né? Que não é uma pessoa, é um ser, nós não entendemos, não conseguimos compreender ainda direito, né? O Criador, né, do universo. Cada vez que nós demos um passo mais próximos dele, é uma religião. Essa é a definição da palavra religião. Olha que fantástico isso. Então, ele nos revela o quê? Que existe um mecanismo importantíssimo para compreendermos esse Pai justo e amoroso que nós temos, que é a reencarnação. Né? Como nós falamos anteriormente, as dores presentes ou pretéritas, elas nos mostram o quê? Dificuldades sociais, muitas vezes, financeiras, materiais, psicológicas, né? E assim, físicas, e assim por diante. Né? Ele, né, a doutrina espírita nos traz o quê? Ela nos suprime essas preocupações originárias. Por exemplo, eu viajo muito pelo meu trabalho. Faz parte do meu trabalho viajar, visitar clientes e assim por diante. Aí uma amiga, rapaz, como é que você viaja com esse terrorismo todo que está acontecendo por aí? Eu falo, eu viajo, continuo viajando. Mas você não tem medo de... Não. Mas já vi de avião, alguém... Não tenho medo. Por quê? Porque eu aprendo que nada me acontece por acaso. Se eu tiver que estar ali presente, eu poderia nem estar preparado para estar ali, eu estaria ali. Não importa. Um ex-chefe nosso do Brasil, em 96, se eu não me engano, quando aquele avião da TAM caiu, lembra, no aeroporto? Ele estava no avião e perdeu porque chegou atrasado no aeroporto. Ou seja, a gente não sabe, gente. Né? A reencarnação nos mostra o quê? Que esse aqui é o único capítulo que nós escutamos ou aprendemos do nosso filme. Aqueles assim, um pouco mais de idade, mais avançada, vão lembrar. Chegava em casa e começavam a pegar o filme assim, telecine, não sei o quê. Aí chegava em casa tarde e você pegava o filme depois do terceiro comercial, né, o intervalo comercial. Dá pra entender o filme, gente? Dá pra entender o que é o filme? Não, mais ou menos, é um policial, drama, comédia, amorzinho, né? Café com açúcar, aqueles filmes que as mulheres adoram, né? Enfim, mas tem uma ideia do filme mais ou menos. Então, quando nós olhamos para essa encarnação, eu consigo realmente saber de onde veio o Flávio? Tem uma ideia. Mais ou menos ali, né? De repente algumas coisas acertou, outras errou, mas está tentando se melhorar, né? Já traz os valores, eu vou ao centro, eu leio leituras boas, né? Aquela coisa toda. Mas a gente sabe que nós, na época de Jesus, nós estávamos aqui na braçal. E é por isso que estamos aqui agora, tentando nos redimir. Né? Tentando colocar o Espiritismo como prioridade em nossas vidas, com outra visão, com uma outra interpretação, um pouco mais, aliás, muito mais avançada, muito mais ampla do que naquela época conseguíamos compreender. Então, a reencarnação traz o quê? Essa oportunidade maravilhosa de explicar por que nós estamos aqui, nessa condição, com essas situações, com esses parentes, com esses amigos, com essa família e assim por diante. Olha que fantástico isso, gente. E através da reencarnação ela faz o quê? Ela mata a morte. Porque a morte não existe. O meu corpo físico ele vai falecer. Vou para um cemitério, né? O meu corpo vai para um cemitério, vai voltar, né? Qual é o termo físico, né? Física quântica. Nada vai se sumir. Vai se dissolver, ele vai voltar
da natureza. Porém, eu, em espírito, não, pelo contrário. Eu vou voltar para o mundo, nós voltaremos para o mundo espiritual e continuaremos vivendo, né, um pedaço lá, voltamos para cá, e assim por diante. Então, a reencarnação nos explica, porque muitas vezes ainda existem injustiças sociais, dificuldades. Ah, porque eu nasci aqui, meu Deus. Você explica isso, né? A gente explica isso. Olha que fantástico isso. Jonas tem uma frase maravilhosa. Ela diz assim: só é solitário quem não é solidário. Que lindo isso, gente. Você só é solitário quando você não ajuda os outros. Porque você está se sentindo sozinho, vai entregar som embaixo da ponte. Vai voluntariar no Food Bank. Vai fazer alguma coisa. Vai ser solidário com aqueles que tanto sofrem, que precisam da sua comunidade. Ah, mas esse país é um país muito rico. É verdade, porém tem necessidades em todos os lugares. Em todos os lugares. Por exemplo, eu vou muito para São Francisco para o trabalho. São Francisco, São José, a região da Califórnia. É uma região muito rica. De tecnologia, muito rica. A faixa de pobreza em São José hoje, $100 mil. Quem ganha menos de $100 mil, uma família, pode pegar food stamps e assim por diante. Por quê? Porque é tão caro morar lá. O aluguel de um quarto é $3, $4 mil o aluguel. Imagina uma família de 4 pessoas, né? Como é que você faz? Então você tem ajuda. Então assim, nem nos lugares mais caros ou mais assim, afluentes ou nobres desse país, tem tantos irmãos nossos que precisam de ajuda. Né? Aqui em New York, com certeza, a gente sabe disso. Né? Onde moramos em Boston, com certeza. Então, sejamos mais solidários para não sermos solitários lá na frente. Né? O que a doutrina espírita faz? Ela elimina a maior parte das nossas preocupações. Ah, será que eu vou casar? Né? As mulheres adoram perguntar. Será que eu vou casar nesse... Minha filha, você vai casar se você sair de casa, se arrumar, ficar bonita e paquerar. Pra você ficar em casa feia, cabelo, não vai casar nunca. Né? Vou ser bem sincero aqui, não vai casar nunca. Porque ninguém quer pessoa feia, né? Namorada, deprimida, triste, não. Você vai ver bonitona, você vai namorar, vai, uma namorada assim, vai arrumar. Mas não sabe disso. Então ele elimina o quê? Essas preocupações que nós temos muitas vezes, né? Ou que tínhamos muitas vezes, né? Porque o futuro vai muito além do que nós entendemos como morte. Né? Ele nos traz conforto a esse intercâmbio com os entes queridos. Chamado o quê? Reunião mediúnica. Temos aqui a reunião mediúnica. A gente sabe que nossos entes queridos voltam para se comunicar. Eles voltam para o quê? Para dar as mensagens. Meu filho, tudo bem aqui. O vovô já faleceu, está aqui no outro lado, tá tudo bem. Só volta comigo. Olha que fantástico isso, gente. Que conforto ouvir um ente querido depois, né, da desencarnação trazer essas mensagens. Poucas outras religiões ou filosofias trazem isso como um serviço para aqueles que, né, participam assim por diante. Né? Um fato curioso é que a palavra mediunidade, né, foi criada por Allan Kardec. A palavra reencarnação não foi. Né? Mas a palavra mediunidade, ele que codificou a palavra, criou a palavra, porque não existia. Né? Vemos, por exemplo, que existiram médiums durante toda a eternidade. Moisés foi um médium fantástico, né? A gente sabe disso. Mohammed, né, que ouvia os anjos. Jonadar, que ouvia, né, os generais dando as instruções para a guerra. Né? Mas foi o quê? Kardec escreveu, que definiu a palavra mediunidade no livro dos médiuns. Né? Primeira vez que ela foi escrita. Olha que fantástico isso. E aí, para aqueles que têm dificuldade, muitas vezes aqueles, né, entes queridos... Aliás, pergunta para vocês. Quem são os seus obsessores? E se você acha, e se você acha que não tem nenhum, pode ir para o atendimento fraterno já, porque está precisando. Quem são os seus obsessores? No meu Nós caso, podemos nos obsediar. Existe a auto-obsessão, é verdade. Mas quem são, ou quem eram os seus obsessores? Qual é o seu nome? Ana Carolina, Carol. São os desafetos do passado. São aqueles amores que lá atrás nós abandonamos, traímos, né? Decepcionamos, passamos a rasteira, derrubamos, empurramos do penhasco, assim por diante. Né? Mas eu era boazinha, não tem não. Só você? Só eu mesmo. A asinha tá tem a asinha aqui atrás? Tem asinha. Eu amarro com... Tem uma asinha que dá pra saber de longe, né?
Ou seja, os nossos obsessores, gente, são aqueles entes feridos do passado que nós, né, abandonamos, assim por diante. E aí aprendemos com o Espiritismo que existe uma terapêutica, o passe, água fluidificada, leitura, trabalho da reforma íntima, do comportamento interno, para fazer o quê? Para tentar nos livrar desses obsessores. Lembramos, né, Jesus, quando falava assim, antes de ir para o templo orar, peça perdão àqueles que você desapontou. Porque ninguém vai obsediar ninguém, porque igual, eu vou obsediar o Flávio, ele está ali sem fazer nada, vou obsediar o Flávio. Não, né, gente? Claro que não. Né? Os obsessores só existem porque nós demos a brecha primeiro e causamos, né, aquela raiva, ira, ódio, né, e assim por diante. Nós aprendemos então uma terapia, ou de combate, ou, se o merecimento estiver ali, de cura da obsessão. Olha que serviço maravilhoso que temos com o Espiritismo, né? Muito fantástico. Olhamos, por exemplo, um outro benefício que ele nos traz. Aí, ó, obedece, fica focado. É a fé raciocinada. Porque a fé que nós aprendíamos antigamente era a fé assim, você vai fazer isso, ok? É assim, sim senhor, seu padre, seu pastor, seu imã, seu rabino, não importa o que seja. A gente obedecia. E para falar a verdade, gente, era mais fácil. Era muito mais fácil. Por quê? Porque no domingo de manhã, você pegava a sua melhor roupa, se penteava, ia bonitão para a igreja. Chegava na igreja e falava ouvindo o padre, o pastor, falava, amém, aleluia. Nada contra né, os nossos irmãos. Aí você chegava, saía da igreja, você fazia o quê? Batia na mulher, tinha escravo, né? Abusava dos filhos, tinha mau amante. A gente aprende com esse meu filho, que vida que você quer levar, meu filho? O mal que me faz mal não é o mal que me fazem, é o mal que eu faço para os outros. Se esse é o tipo de vida que você quer levar, bora lá, it's gonna be bumpy. Ou seja, pô, sinto que você vai ter uma montanha-russa na sua vida. Não tem como. Não tem como, gente. Porque aprendemos essa fé raciocinada. Que aprendemos o quê? Que nada acontece por acaso, né? Então ele tira isso dessa véu que antigamente nós tínhamos. Mas, como falamos, era muito, muito mais fácil, né? Antigamente. Ele nos mostra o quê? Que temos que olhar com uma maneira um pouco diferente o conceito de trabalho, de tempo, né? Por exemplo, trabalho. O que é trabalho? Toda ocupação útil é trabalho, como diz, né, dizem os espíritos imortais a Kardec. Então, os homens botar louça na máquina é trabalho. Ajudar a limpar a casa é trabalho. Por exemplo, eu não ajudo minha esposa em casa. Não ajudo. Nós dividimos as tarefas. Muito bem. Por quê? Quando um casal se une, né, não importa se é mulher, homem, não importa, gente. Um casal, duas pessoas. Quando um casal se une, vocês fazem o quê? Nós fazemos o quê? Dividimos as tarefas e compartilhamos os benefícios. Então nada mais justo que dividir as tarefas. Ó, amorzinho, eu faço isso aqui, você faz aquilo ali, divide as tarefas. Nem sempre eu faço, né? Porque às vezes eu estou meio cansado. Ah, sério, fala sério, o lixo passa amanhã, meu Deus, que tirar o lixo. Mas enfim, eu sei que eu tenho que fazer. Então nós dividimos as tarefas. Não tem estresse em casa. Então isso nós não brigamos mais, né? E mesma maneira o tempo. Por quê? Porque o tempo é uma bênção, um presente que Deus nos dá para utilizarmos dele como uma ferramenta de evolução. Agora, cuidado, né? E você pega esse aparelhinho aqui, ó, chamado smartphone, que você vê nele. Fulano com vestido novo, sem vergonha, olha lá, com o carro novo. Aliás, uma pesquisa de 20 universidades nos Estados Unidos e Europa apontam que nas suas mídias sociais 84% das pessoas têm inveja de vocês. 84% das pessoas nas suas mídias sociais têm inveja de vocês. Ah, tá fazendo isso, né? Não querem como, parabéns, que legal. Não. Tem inveja porque nós somos seres humanos. Infelizmente ou felizmente, a gente sabe disso. O que esses pesquisadores só colocaram no papel? Nós entendemos, né? É difícil, gente, é muito difícil. Então, cuidado que vocês, né, compartilham e assim por diante. Muito cuidado, né? Aprendemos o quê? A certeza natural de nos beneficiarmos ou prejudicarmos alguém.
E o mais importante, em vermelho ali, bem grande, para ninguém esquecer. Deus é soberanamente justo. Existe justiça divina no mundo. É só através do Espiritismo que nós conseguimos aprender e compreender o porquê disso. Porque muitos prometem justiça divina e poucos conseguem explicar com ganho de causa, como nós aprendemos com o Espiritismo, através da reencarnação, das vidas sucessivas, da mediunidade, né? Dos comportamentos sociais, nossa realidade aqui, e assim por diante. Então essa bênção de compreender que o mundo é justo. Quando você olha para a janela lá, você fala, meu Deus, quanta miséria, é verdade. Quanta pobreza, quanta injustiça. Aliás, no mundo há muitos injustos, é verdade. Terrorismo, guerra, é verdade. No mundo há muita injustiça, é verdade. Né? Porém, gente, não há injustiçados. Ninguém passa por uma dificuldade se não precisar passar. Quando nós falamos, eu não tenho medo de viajar, não tenho medo de... Se eu tiver que passar por aquilo, sabe, eu vou orar para que eu passe bem. Né? Aí tá lá o Chico no avião, viajando, aí vem uma turbulência, aí começa a balançar, ele... Chico, meu Deus, me ajuda, eu vou desencarnar. E o irmão chega, que é isso, Chico? O que está acontecendo? Meu irmão, que o avião vai cair. Que caia, mas morra com dignidade. Né? Fala sério, você é uma pessoa pública, né? Pra você, fala, se o Chico tá com medo, imagina eu. Imagina, se o Chico tá assim, imagina eu, gente. Sou um mero mortal. Então a gente aprende a entender a justiça divina em tudo que nós olhamos. Desde uma criança ingênua, que vai aprender muito, aprendemos a nossa responsabilidade como progenitores, como pais, aprendemos o nosso compromisso em, né, nossas atividades, com o nosso tempo, né? E aprendemos o quê? A ter essa serenidade, né? Essa paz diante do quê? Das calúnias, dificuldades, problemas, vicissitudes. Por quê? Aqueles nossos inimigos, aqueles que nos odeiam, falei assim mesmo, que falam besteira, são sempre uma oportunidade que nós temos para melhorar. Aliás, uma calúnia ou uma defamação, ela é o quê? Ela é um convite. Ou um presente, melhor dizendo. Quando você ganha um presente, o que você faz com o presente? Você fala assim, uau, adorei esse vestido. Ele é minha cara. Volta lá. Adorei esse vestido, ele é minha cara, é minha cor, eu adoro. A camisa é perfeita, cabe direitinho, né? Aí de repente te dá uma camisa que você não gosta. Você faz o quê? Põe ela no closet e doa. Então, os inimigos são o quê? São presentes que nós temos para quê? Para nos questionar. Será que eu sou tão bonzinho assim mesmo? Será que eu de repente não decepcionei, não pisei na bola, não deixei a peteca cair, vamos dizer assim, com aquele fulano? Talvez tenha sido isso, gente. É bem provável que tenha sido isso. Né? Conceição da Tânia? Regina. Também é outra encarnação. Conceição da Regina, ninguém tem asinha branquinha aqui não, né? A gente não tem isso. Só eu. De novo, a gente aprende que não importam quais sejam as maiores dificuldades que nós tenhamos. É uma doença rara, não importa. Né? Intimamente, nós somos livres para ou melhorar aquela situação ou agravar. Quantas vezes temos duas pessoas com câncer e a reação é completamente diferente? Uma está otimista, vou conseguir sair dessa, vou para frente, ora e trabalha e vai e sai, se cura. Outra chega, eu tenho câncer, vou morrer em 6 meses. 6 meses morre. Não, porque é assim. Né? Então nós temos a oportunidade lá dentro de mudar a realidade. Né? De novo, quando a vida te joga limões. Você faz o quê? Uma limonada. Você fica preparado, porque eu estou aqui, não adianta. É fácil? Não é fácil. Óbvio que não é fácil. Vem um momento que você vai cair. Você vai cair, meu Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? Aí você para, mas eu aprendi no Espiritismo que tudo que me acontece tem uma razão. Meu Deus, qual que é a razão disso? Me ajuda. Abra minha mente. Apazigua meu coração. Para eu aprender o que está acontecendo comigo. Alguma coisa existe. Uma razão maior existe. E através dessa fé, que existe uma razão, o que acontece? Nós iluminamos nosso caminho.
Nós trazemos pessoas, condições, situações que vão nos melhorar, que vão trazer oportunidades melhores. O trabalho contra uma doença física, uma doença moral, que são as mais difíceis de serem tratadas, né? Uma deficiência, uma dificuldade, não importa o que seja. Quando nós temos esse compromisso, esse comportamento, tudo à nossa volta muda. É como se trocássemos de sintonia. A gente está ouvindo lá heavy metal, começa a vir uma música new wave. Fica mais calmo, mais pacífico. E o mundo está tudo afora, caindo aos pedaços. E você está sereno, tranquilo. Você entende o porquê da vida, né? Mais importante, que lá atrás você pode ter feito um monte de besteira. Aliás, nós todos fizemos um monte de besteira, gente. Vamos ser bem sinceros aqui. Jogamos pedra nele, né? Vai saber o que nós fizemos lá atrás. Não importa. Deixa para trás o passado. Por isso que nós não lembramos do passado. Por isso que Deus é tão bondoso, tão bom, tão maravilhoso, que Ele coloca um véu na reencarnação. Para não lembrarmos. Não importa o que você fez lá. Você tem esse presente, né? De agora mudar o seu futuro. De agora transformar o seu amanhã. É por isso que vemos pessoas que vão procurar cartomante, tarô, nessas coisas. Sem nenhuma crítica assim, né? Ah, será que eu vou casar? Será que eu vou trocar de emprego? Será que eu vou ter aquilo? Meu filho, faça uma análise aí de sua vida. Será que eu vou ser feliz? Você é feliz hoje? Você vai ser feliz amanhã. Esse trabalho vai continuar. Nada vai mudar de uma hora para outra. Você que muda. Lembra do Rogério, que meu amigo? A melhor coisa que me aconteceu com o Espiritismo foi que tudo de melhor que me acontece, eu sou responsável. Tudo de pior que me acontece, eu sou o responsável. Não é verdade? É quando nós olhamos assim esses montes de serviços que nós, né, temos à disposição do Espiritismo, um apenas nós gostaríamos de deixar para que os amigos pudessem, em contrapartida, em agradecimento, dar em favor do Espiritismo. Como Emmanuel nos diz, que a maior caridade que nós podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Quando olhamos esse mundo aí fora, com tantos problemas, com tanta gente, tantas pessoas ruins, sabe? As luzes vão se acendendo aos poucos, porque o mal usa tamanco de madeira e o bem sapato de pelica. Nunca existiram tantas pessoas, meus amigos, se voluntariando para ajudar o próximo como hoje. Nunca existiram, né? Na história da humanidade. Nós temos que parar de olhar só o que está ruim lá fora e focar no que está lindo lá na frente. Porque o nosso futuro depende do que nós estamos fazendo agora. Esperamos do fundo do coração que essas palavras singelas, simples, que veio de André Luiz a propósito, possam tocar o coração de cada um. Que vocês saiam daqui com uma ideia apenas, um trabalho, um propósito, um projeto. Eu vou melhorar ali, vou fazer tal coisa lá, eu vou perdoar aqui, eu vou fazer ali, eu vou ser menos assim, olha lá. Uma coisa pequena. Comecem pequenos. Porque ninguém vai ser Madre Teresa, Gandhi, Jesus amanhã. Seremos um dia, mas não amanhã. Muito obrigado e muita paz.